Iceberg de Lost Media, mídias perdidas. Bem-vindos ao Iceberg de Lost Media. Um iceberg muito interessante, em que ao mesmo tempo que tem coisas muito obscuras que dão certos arrepios, também tem coisas que não assustam praticamente nada. Mas antes de tudo eu quero alertar vocês que apenas 5% do público que assiste meu canal é inscrito. Estejam alertados. Então me dá uma força aí, vai, não custa nada. Tamo junto, Rafa Luque. Assim, vou te falar a real, Rafa Luque. É 2022. Ser inscrito em um canal não significa absolutamente nada. Visto que, por exemplo, você tem vários vídeos com 300 mil, 400 mil views, mas você tem 30 mil inscritos. Porque número de inscritos hoje é literalmente completamente inútil. Não serve pra porra nenhuma. Ninguém clica no bagulho de se inscrever. É pura recomendação. Então, assim, é simplesmente rezar pro YouTube te indicar para as pessoas. Não vai mudar nada ser inscrito ou não. Você pode ter um canal de 10 inscritos e viver de YouTube, se você fizer vídeos virais. Agora, contextualizando um iceberg, nada mais é do que uma metáfora em que usamos na internet para separar camadas de um determinado assunto, em que na maioria das vezes os itens mais conhecidos estão no topo enquanto os mais desconhecidos estão no fundo. Camada 1. A Day with SpongeBob. Um Dia com Bob Esponja, traduzindo para o nosso português, é um mockumentary ou mockumentary, que pra quem não sabe o que significa isso, resumindo, é a mesma coisa que pseudo-documentário, ou seja, é um Não precisa, porque precisa de 100 inscritos pra monetizar. Ah, é verdade. Então tá aí. Então, na verdade, então, pelo menos aí o quê? 100 inscritos. Aí você consegue ver de YouTube. documentário falso que faz paródias ou sátiras com mídias famosas. Ele foi listado na Amazon com data de lançamento previsto para o dia 22 de novembro de 2011. Porém, se você pesquisar por esse DVD no site, é muito fácil de encontrar o anúncio. Porém, ele não está disponível para compra. Como há poucas informações, não se sabe ao certo se ele realmente chegou a ser lançado. Até porque esse mockumentary é ilegal de certa forma, pois ele não foi produzido pela Nickelodeon, e sim por outra empresa chamada de Regal Films, juntamente com uma distribuidora chamada de MVG, e isso sem autorização. E a capa do disco é bem interessante, pois de certa forma parece algo oficial. O cenário, juntamente Por que fizeram a casa do Bob Esponja quadrada? com a casa abacaxi do Bob Esponja, fica nítido que foram feitos por um ilustrador profissional. E realmente, parece oficial da Nickelodeon, exceto o garotinho pulando, que é um stock image. Então com isso, vários usuários do 4chan se juntaram. Se tem uma foto de um moleque com stock image, claramente não é nada oficial, mano. Isso aqui... Mano, eu ia falar, isso não tem... Mano, isso não parece muito oficial, não. O que é... Olha esses comentários aqui em cima, como se fossem, tipo, premiações de festivais de cinema, tá ligado? Pois de certa forma parece algo oficial. O cenário, juntamente com a casa abacaxi do Bob Esponja, fica nítido que foram feitos por um Olha esse drop shadow nesse moleque. ilustrador profissional. E realmente, parece oficial da Nickelodeon, exceto o garotinho pulando. Mano, é sério. Eu não sei se é real ou não, mas eu boto minha mão no fogo. Não boto minha mão no fogo fisicamente, né? Mas que essa porra não é oficial nem fodendo, nem por um cacete. Vamos ver pra onde vai essa história. Mas eu tenho certeza que essa bosta não é oficial. Não existe isso de jeito nenhum. Pulando, que é um stock image. Então com isso, vários usuários do 4chan se juntaram para tentar comprar as cópias, porém sem sucesso. E depois de meses tentando entrar em contato com a empresa, o suposto criador... Não oficial. Falei oficial sem querer. Eu quis dizer... Não existe. Essa porra não existe. Literalmente não existe. É só uma pegadinha, uma capa fake. apareceu, alegando que o filme foi supostamente escrito, porém nunca chegou a ser concluído. E ainda alegou que eles fizeram um financiamento coletivo para acabar o restante do filme, mas não sabemos se isso é verdade. Existem algumas faixas de músicas do YouTube e vídeos duvidosos demonstrando o filme, porém não temos certeza. Essa porra nunca existiu. Era uma arte aleatória na internet que as pessoas fizeram coisas depois. Isso literalmente nunca existiu. De nada. Sem dúvida nenhuma. Crackmaster. Um raro curto de Vila Sésamo, que foi ao ar pela primeira vez em 31 de dezembro de 1975, e acabou ganhando notoriedade no final dos anos 2000, pois ele tinha sido exibido apenas 11 vezes em um período de 3 anos e meio nos Estados Unidos, quase caindo no esquecimento. Com sua popularidade começando a surgir após várias postagens do mesmo na internet. Nele é contada a história de uma jovem que está deitada em seu quarto, e desde então ela começa a fazer amizade com criaturas imaginárias, formadas pelas rachaduras da parede, antes de encontrar o Crackmaster, que é um rosto gigante e distorcido que começa a rosnar de uma forma assustadora. O curta passa um pouco de desconforto e é bem bizarro, mas vale a pena assistir. While laying in her bed, the cracks overhead more and more looked like a camel. Eu tô com Today's a legenda. rainy day and I can't go out and play. Would you take me for a ride, camel?
Said the camel crack, climb upon my back, and right through the wall they did go. When out they came again, they were standing by Crack Hen. Hello to you, Miss Hen, meet my friend. Then went the three to wall where Crack Monkey lived, close by the attic door. Good day, good day, good day, I'm glad you came my way. And how has everybody been? We've all been fine, meet a new friend of mine. She has come to meet crack creatures here. Pô, mó da hora esse episódio. Achei mó zica a musiquinha de fundo, meio um jazz, assim, uma poesia infantil, zica. This is all of you? Yes, now that you're here too. Criaturas do crack. O macaco do crack, encontrei a galinha do crack. But perhaps not so, said Monkey Crack. At night behind the door, I think I've heard one more. Then let us all go make a new crack friend. So they happily skipped into where they... Mano, realmente, tipo, se envelheceu meio mal, né? Tipo, mano, vamos encontrar mais um amigo do crack. Tipo, o que significa isso, bro? they'd never been, and in corner found a giant crack. Who are you, they said. The crack just growled instead and made himself look very big and mean. He said, I am Crack Master. But just then the wall plaster began to crumble to the floor, and where the monster stood were only beams of wood. He destroyed himself trying to be mean. Went each creature to his wall, and each knowing all was well where each crack lived. Camel, thank you for the ride. The rain has stopped outside. We'll go and see the cracks again someday. Ah, é uma história bonitinha. É sobre, tipo, estar entediado em casa. E usar a imaginação com o que tem ao seu redor. Fofo. Clockman. Em 2012, um usuário chamado de Commander Santa postou uma thread no fórum da Bang.net, no qual ele falava sobre um desenho animado que ele lembrava ter assistido nos anos 80. Essa postagem O cara foi no fórum da Band, mano. deu início a uma busca que durou em torno de 5 anos e ganhou muito impulso na internet, chegando até mesmo a usuários do 4chan fazerem a busca. Segundo o Commander Santa, o curto envolvia um menino deitado em sua cama, que é agarrado pelo Clockman, uma entidade descolorida e mal cuidada que surge do relógio de parede em cima da cama da criança ao bater meia-noite. Então o menino foi sequestrado e levado em uma aventura misteriosa, e posteriormente devolvido ao seu quarto antes do nascer do sol. E essa história bateu com a de outro usuário chamado de Michael W. Hallway, que conta sobre um assustador curta de Pinwheel, que era uma série que passava na Nickelodeon antes mesmo do canal sequer existir no Brasil. Então fizeram várias comparações com outras histórias, porém nada realmente se confirmava. Então em dezembro de 2017, Gente, votação rápida aqui. Com legenda ou sem legenda? Tá, a maioria votou sem. o usuário da Lost Media Wiki descobriu um link no YouTube que realmente batia com as informações, que era um conto de Sally, a garota vaidosa. No curto, ela recebe um par de luvas que sua mãe manda ter cuidado, mas ela não escuta e acaba perdendo as luvas. E para recuperar, ela se encontra com um estranho mago, que lhe oferece luvas novas. Porém, se ela contar a verdade para sua mãe, algo que ela não faz, achando que o mago não vai perceber e nem se importar. Porém, ao dar meia-noite, ele sequestra ela de uma forma que eu particularmente acho bizarro e leva a garota para trabalhar para ele por toda a eternidade. Porém, ela começa a tricotar estrelas e ele gosta disso e dá outra oportunidade para ela Faz contar assim, a verdade assim para sua funciona. mãe. Então, acaba com um final que dá tudo certo. E após esse achado, o Commander Santa realmente confirma que esse era o curta. E o que a internet achava que era apenas mais uma creepypasta besta devido à banalização do tema na época, se provou no final que era real. Uau. Surpresa. Super Mario Worlds. Foi uma sequência de Super Mario World, lançada para o Philips CDI, desenvolvida por uma empresa viu chamada isso. de Nova Logic. A gente viu isso em algum lugar. A gente deve ter visto isso em outro iceberg, eu acho. O projeto chegou somente a ser feito apenas 30% da produção total do jogo, antes de ser cancelado, e apenas 3 protótipos do jogo são conhecidos, e uma ROM do jogo está disponível há algum tempo e pode ser baixada na internet. O desenvolvimento começou apenas algumas semanas antes do jogo ser apresentado à Nintendo, e embora os dois desenvolvedores trabalhassem 24 horas por dia durante as 2 semanas, eles não tinham muito para apresentar, e esse jogo foi tão apressado que foi portado para um disco apenas 4 horas antes da apresentação que aconteceria. Mas apesar de tudo que aconteceu, a Nintendo ficou incrivelmente impressionada com os resultados. Porém, como as vendas do CDI estavam muito fracas, os desenvolvedores não tiveram outra escolha, a não ser cancelar o projeto. E o que podemos encontrar na internet são apenas protótipos que são funcionais, mas cheios de bugs e falhas. Ah, mas eu não sei se eu considerei isso uma Lost Media. Lost Media pra mim é uma coisa que, tipo, que foi lançada ao público e aí nunca mais ninguém conseguiu achar, né? Tipo, o bagulho passou na TV e aí se perdeu no tempo. E ninguém... E aí, caralho, eu quero muito achar essa parada.
Isso é um protótipo apresentado numa reunião. Tipo, a quantidade de protótipos que existem no mundo porra, que foi recusada deve ser, mano, incontável. Episódio 847. Ah, mano, eu não tô. Tipo, o vídeo é muito bom, mas é que ele falando. Ele falando, tipo. Ele falando de um jeito muito tentando. Ele tá tentando muito. Drama. Adiciona drama. The Bite of 87. Episódio 847. Tipo, ele fala com um tom de terror assustador, bom pra caralho. Esse foi um episódio de Vila Sésamo, que precisou ser banido por ter assustado muitas crianças. Aí, ó, isso que eu tô falando, isso aí é perfeito. Esse é um Lost Media perfeito. Que é um bagulho que passou, e aí deu bosta, aí nunca mais passou, entendeu? Com muitas não conseguindo nem mesmo dormir à noite. Algo que não é tão comum de acontecer em um programa infantil. E no Sesame Street original dos Estados Unidos, eles têm o costume de trazer celebridades para fazer apresentações do programa. Mas em 1976, essa ideia não deu tão certo assim, pois eles chamaram para participar do programa a atriz Margaret Hamilton, que fez a Bruxa Malvada em O Mágico de Oz de 1939. E nesse episódio, ela acaba perdendo a sua vassoura e estava tentando recuperar, chegando até mesmo a ameaçar de transformar o Garibaldo em um espanador caso ele não conseguisse encontrar sua vassoura. E isso acabou fazendo as crianças ficarem com medo e muito assustadas com o clima mais bizarro desse episódio. Então o estúdio que transmitiu o programa fez um experimento com as crianças para assistir o episódio junto com seus pais. E eles perceberam que as crianças não estavam gostando de assistir aquilo. E só não sentiram mais medo, pois eles estavam por perto. E esse episódio é incrivelmente raro, pois ele passou apenas uma vez na televisão em 1976. Então a cópia original está praticamente perdida, e o que nos restou foi apenas uma gravação com uma filmadora antiga que um dos pais fez de um trecho do episódio, comprovando que ele existiu e não é apenas mais um delírio coletivo. Zica. Dreamcast Half-Life Port. Você provavelmente deve conhecer Half-Life, um dos jogos mais conhecidos da Valve. Porém, acredito que muitos jogaram pelo PC e também não devem fazer ideia que houve um port do jogo para o Dreamcast, o console da Sega. Após o sucesso do jogo depois de seu lançamento, haviam planos para criar ports do jogo para o PlayStation 2 e Dreamcast. E enquanto o jogo do PS2 finalmente foi lançado, o do Dreamcast por algum motivo foi cancelado e nunca teve um lançamento oficial, então caindo no esquecimento. Mas após alguns anos foi descoberta uma build do jogo, que era totalmente funcional e ela rodava perfeitamente no hardware original do console, nada de emuladores, provando que então o jogo estava completo, mas mesmo assim foi cancelado. Mas a ROM pode ser encontrada facilmente na internet. Vocês viram o Mano G? Mano, o cara falou Maratona Half-Life. Maratona Half-Life, eu nunca mais toco em Half-Life 1 na minha vida. Esse jogo é um trauma na porra da minha vida. Esse jogo é um desastre. Half-Life 1 é perfeito, é impressionante até você entrar no mundo alienígena. Quando você entra no mundo alienígena, no finalzinho do jogo, no capítulo final do jogo lá, é literalmente uma das piores experiências que um ser humano pode ter em videogames, mano. É muito ruim o final daquele jogo. Mas antes dos alienígenas é muito bom. Nossa, que jogo bom. Black Mesa. Doctor Who Episódios. Ah, pode crer. Tem uma cacetada de episódios de Doctor Who que desapareceram mesmo. Pô, a série tem 50 anos, né? Bom, estamos falando da série antiga de Doctor Who, que começou lá em 1963, e não da mais recente que começou em 2005. Mas voltando ao assunto principal, essa série teve vários episódios que se perderam, que somando dá uma coleção de 147 episódios que foram apagados ou descartados pela BBC. Mas muitos deles foram recuperados ao longo dos anos, faltando apenas 97 desses episódios a serem encontrados, já que muitos dos episódios... Ele tampou a tela porque com certeza tomou um flag, hein, mano. O Doctor Who, a BBC é implacável, mano. Bota 3 segundos de qualquer coisa que eles te eles ceifam todos os seus direitos. Os encontrados não foram vistos por completo desde sua exibição, pois o que sobraram foram apenas gravações caseiras dos mesmos, feitas com filmadoras da época, o que deu espaço para alguns animadores tentarem ilustrar os episódios. Ufa. And now they've been and gone and moved it again. Oh, where to this time? Nossa, isso é muito creepy. Puta que pariu. Que bagulho assustador essa porra dessa animação, velho. I don't know.
That's why I came to see you, the young You sure it's not fella- out there along beside the... Oh, here, just a minute. Camada 2. Garfield Judgment Day. O dia do julgamento de Garfield foi um especial de animação do mesmo, cancelado, que teria sido exibido entre o final dos anos 80 até o começo dos anos 90. O criador Jim Davis queria que esse fosse o melhor especial já feito do desenho, e que também iria envolver temas mais sérios do que os especiais anteriores, que no caso o que iria acontecer era de um tornado destruir a cidade natal de Garfield. E curiosamente, o estúdio que era responsável por isso, no caso era a Disney, que estava trabalhando no projeto. O especial praticamente estava com o roteiro completo, e foi totalmente montado com base no storyboard, e as dublagens e músicas já estavam concluídas. Tudo isso antes da Disney do nada resolver cancelar o especial, alegando que o mesmo era muito sombrio e deprimente para um desenho animado. Não acredito. E o Jim Davis até tentou refazer o roteiro 2 vezes, porém, nada feito, já estava decidido que seria cancelado. Mas não acaba por aí, essa história acabou se tornando um livro de Garfield, com o mesmo nome que seria o especial, além de haver um documentário intitulado de Happy Birthday Garfield, que foi ao ar na CBS em 1988, que no mesmo Mano, o que é essa cena? Happy O cara simplesmente... Birthday Garfield, que foi ao ar na CBS em 1988, que no mesmo apresentou uma prévia do especial. Fora isso, nenhuma outra filmagem do filme foi vista, com o resto estando perdido até o momento. Cenas deletadas de Bob Esponja. Ih, boa, Eu essa é não vou boa, me hein? aprofundar muito nesse tópico, até porque dá pra fazer um vídeo inteiro dedicado a essas cenas deletadas de Bob Esponja. Eu não tô brincando, tem muita coisa mesmo que dá pra falar sobre. Além de muitas não terem nada de tão interessante, pois cenas deletadas é algo comum em qualquer forma de mídia. Ah, e o link com a página com as listas dos episódios vai estar na descrição pra quem quiser ler, basta conferir. Bom, nos storyboards do episódio Natal Ken, temos 3 coisas que não acontecem no episódio final, como por exemplo, quando a garotinha pede um presente para o Lula Molusco, que estava fingindo ser o Papai Noel, e ao invés de uma chave inglesa como foi no episódio final, ele dá uma planta topária, que foi podada com o formato dele. E logo após isso, Bob Esponja solta uma frase que também não aparece na versão final. I told you he was real. Traduzindo, eu disse que ele era real. Mas não para por aí. A gente também descobre que ao invés de dinheiro, na verdade seu Siriqueijo queria mesmo era um pônei. Tanto é que ele disse... Me. Don't forget about me pony! Traduzindo novamente, não esqueça do meu pônei. É, seu Siriqueijo. Sei não, hein? Hitogata. Por volta de 2004, no site japonês Steel Channel, surge uma lenda urbana. Vários usuários acreditavam que ela se tratava de um PSA exibido nas escolas, ou um comercial que foi ao ar na TV tarde da noite. Vários relatos apontam que a premissa do comercial era de um som de fundo semelhante ao de um cruzamento, enquanto 2 figuras humanoides brancas e sem expressões ficavam piscando uma após a outra. Pô, se isso aqui não é uma mensagem alienígena hipnotizando a Terra, eu tô maluco. E logo após, era exibido um texto que, de acordo com os relatos, estava escrito: a cada 2 segundos, alguém morre na Terra. E esse tempo de 2 segundos variava bastante em relação a quem contava sua versão do relato. E também alguns diziam que havia uma ferrovia de fundo, e outros que não, o fundo do comercial era totalmente preto. E lembra que a caçada começou em 2004? Pois é. Ah, não. Os esforços continuaram por mais de uma década e se espalhou tanto em certas áreas da internet que os usuários de sites como 5channel foram proibidos de comentar sobre Hitogata e outros tópicos que não tinham a ver com o assunto. Mas isso não impactou em nada, pois foi criada uma área exclusiva no site para debater sobre esse assunto, e Hitogata continua com sua existência não confirmada. Porém, agora não são apenas os japoneses que estão à procura, e sim pessoas de todos os lugares do mundo. Shrek de Chris Farley. Eu acredito que uma grande parte do público que está assistindo esse vídeo com certeza já assistiu Shrek, esse filme maravilhoso. Só que antes de escrever o roteiro desse vídeo, eu não sabia que havia outra versão do filme por conta de dublagem. É o seguinte, na versão original do filme, de primeiro o personagem foi dublado por Chris Farley, já que as pessoas envolvidas no filme acharam a performance dele uma das melhores para o papel. Mas infelizmente, ele acabou falecendo por conta de overdose, ainda trabalhando no filme uma semana antes de sua morte, com cerca de 80 a 90% dos diálogos completamente gravados. Até houve conversa sobre contratar algum imitador para terminar as falas restantes, mas isso foi descartado. E eles contrataram Mike Myers para fazer o papel, mas o roteiro teve que ser reescrito a pedido do mesmo, removendo todos os traços da versão de Farley. Bom, como eu assisti a versão brasileira do filme quando era criança, não consigo notar grande parte das diferenças, mas a história do filme é a mesma, somente alguns aspectos foram mudados em relação ao próprio Shrek, como o fato de ele não se contentar e assustar as pessoas como seus pais faziam. Muito pelo contrário, na verdade ele queria ajudar as pessoas, fazer amigos e até mesmo se tornar um cavaleiro. Nossa, olha o storyboard do Shrek, ele era muito diferente, que porra é essa? Bem, o restante das gravações ainda se encontra perdido, mas um produtor da DreamWorks vazou 2 minutos e meio dela, então já dá pra sentir um gostinho de como seria.
Shrek de moicano. Man, there's nothing like a fire and a noble romantic mission to warm the cockles of your heart. Yeah. I like my cockles room temperature, thank you very much. Hey, if you're not... Mano, a voz original dele em inglês é mais parecida com a nossa voz dublada. Porque a voz do Shrek... a voz do Shrek original, né, dublado, do Michael Myers, ela é toda escocesa, é mó mais agudinha, assim, mais forçada. Doing this for cockle warming, why are you doing it? Essa parece mais a voz do Bussunda. Simple. Fartwad gets his princess, I get what I want. Which is... Now, come on, what do you want? I don't have time to set it to music. Oh, this is another one of those onion things. No, this is one of those drop it and leave me alone things. Well, why don't you want to talk about it? Why do you want to talk about it? Why are you answering the question with a question? Why are you asking questions I don't want to answer? Why are you blocking? I'm not blocking. Then why do you have problems expressing your wants? I don't. I want you to shut up. See? No problem. You're just displacing your anger. Believe me, it's properly placed. You're really mad at whoever did this to you. No one did anything to me. Yes. Someone hurt you so bad. Someone hurt you many years ago. Leave my parents out of this! Breakthrough! Let's go with that. Let's explore family origin. Were you hugged as a child, Shrek? All right. I want a home. And someone to share it with. Okay? Yes, Shrek. It's okay. And Farquaad said he'd give me my own swamp in exchange for the princess. You really think you can trust that Weasley oil rag, don't you? Yeah, right. But now I'm gonna have what he wants. Boy, has he underestimated you. Yeah, he can join the club. People see me and they go, "Ah! Help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre! I'm so scared!" Que filme revolucionário. They judge me before they even know me. Mano, Shrek estava à frente do seu tempo. Always told me that everyone loves ogres. I see. So, I guess they were a little overprotective. A little? That's why I gotta do this. I want them to know I can take care of myself. You want to make him proud. Yeah. You know what? When we met, I didn't think he was just a big, stupid, ugly ogre. I know. Fofo. Night, Shrek. Night, doggy. Amizade. Comercial perdido do Subway. Em meados dos anos 90, a rede de sanduíches Subway costumava transmitir um comercial de baixa qualidade para seus afiliados, mas ao contrário de um comercial normal, esse se utilizava de atores completamente amadores, junto com uma baixa qualidade e efeitos baratos, semelhante a anúncios de TVs locais ou então de acesso público. Então, por causa disso, muitos acreditam que o comercial não foi feito de forma oficial por parte do Subway, mas sim, alguma franquia local deve ter feito ele para promover o restaurante em alguma região. Mas a internet foi conhecer esse comercial apenas em março de 2019, quando um cara chamado de Julius Von Brunk fez uma recriação do comercial em Lego. O great seer, oracle of wisdom, bringer of truth, I hunger for perfection. Mas se a graça é que ele era ruim, e tipo, os atores atuavam mal, não tem graça ver ele em Lego, né? Well, perfection can be yours. Take your hunger to Subway Subs. Subway Subs? Stop into your local Subway restaurant today and try one of our new mouth-watering sandwiches, each with freshly baked bread and an assortment of delicious toppings. It's the truth that our tasty meat selection consists only of the best variety. With each sandwich handcrafted and delightfully prepared, you can truly taste the perfection. Subway! Ok. E depois de um certo tempo em janeiro... eles acharam a original, beleza. Mano, o que é isso? Parece uma sketch do Didi. Desse ano, que no caso é... Como é que é o sargento... Como é que é o nome desse cara? O Sargento Pincel, 2021. Velho. É o Sargento Pincel, porra! O comercial foi encontrado por um usuário do Instagram chamado de Vidiot Savant, que ainda comentou: analisando algumas fitas que recebi de alguém da Pensilvânia, eu vi um comercial regional super estranho e incrível do Subway dos anos 90. Algum de vocês da Pensilvânia lembra disso? O great seer, vessel of wisdom, voice of truth,
I hunger for perfection. And perfection can be yours. Take your hunger to Subway Subs. Subway Subs? There you'll find Subway's new roast chicken breast sub. Tender, succulent chicken, roasted to the point of perfection, nestled in an oven-fresh roll. Pô, esse comercial nem é ruim. With Subway's universe of extras and the zesty glory of Pace's picante sauce. Absolute perfection. Subway. Mickey Mouse Bom em demais. Vietnã. Bom demais. Em 1968 foi criado um curta-metragem de animação chamado de Short Subject, que ficou conhecido como Mickey Mouse em Vietnã. Curta esse que foi criado como uma forma de protesto contra a guerra do Vietnã. Nesse curta é estrelado de uma forma não oficial Mickey Mouse, que aparentemente é um recruta que viaja até o Vietnã, e quase na mesma hora que ele chega no lugar, ele é baleado e morre. Como vocês já podem ver, é bem pesado, tanto é que a Disney não ficou nada satisfeita e destruiu grande parte das cópias. E isso fez com que o curta ficasse pink no YouTube, que realmente batia com as... Disney, eu não estava assistindo nada. Disney, eu não estava vendo absolutamente nada, Disney, eu literalmente nunca vi esse vídeo na minha vida. Planet. Esse era pra ser o último jogo de Nintendo 64, produzido pela Harris Software, isso mesmo, a mesma empresa que produziu Donkey Kong, Banjo-Kazooie, 007 GoldenEye e vários outros jogos famosos. O jogo foi apresentado na E3 dos anos 2000 e eu sinceramente queria muito que esse jogo tivesse sido completo, pois era um projeto bem ambicioso. Tanto é que o cartucho era pra ser muito bem trabalhado, no mesmo nível do cartucho do Resident Evil de Nintendo 64. Mas infelizmente eles não lançaram, pois achavam que não ia valer a pena o tamanho esforço e que o jogo poderia ser um fracasso total. E a Nintendo até concordou, ainda mais pelo fato de Sabre, o personagem principal, ser incrivelmente semelhante ao Fox de Star Fox. Então eles adaptaram o jogo para o GameCube com o Fox, e então posteriormente o jogo foi refeito em Star Fox Adventures. Até aí tudo bem, nada de novidade, até o dia 20 de fevereiro desse ano, onde foi supostamente vazada a ROM de Dinosaur Planet, graças à compra de uma cópia do jogo de um colecionador sueco. Porém a construção do jogo é bem datada, ou seja, há vários e vários bugs. Mas a boa notícia é que ela é totalmente jogável, tanto é que dá pra você zerar o jogo se você ignorar todos esses problemas. Camada 3. McDonald's Mano, Street. parece que eu tô sentindo, esse cara, ele parece que ele tem várias personalidades. Você tá sentindo isso também? Cada vez que ele vai narrar um título, ele fala uma voz diferente. Às vezes ele fala assim, às vezes ele fala Episode 847. Aí ele fala Camada 3. Ele tem vários NPCs na mente dele que ele tá trocando. Training Games. McDonald's... Agora ele foi mais dark, ele voltou pra versão mais dark dele. É Crew Development Program, mais conhecido como SDP. Isso aí, vocês falaram, tem um documentário de 2 horas desse jogo aí. De treinamento que foi usado pela franquia japonesa da rede de fast food. Eu fiz 2 vídeos inteiros sobre esse jogo, embora os vídeos não estejam tão bons assim por questões de tradução e alguns vacilos meus, vale a pena você conferir depois. Não fala assim, Rafa, não fala assim, seus vídeos são bons. Agora voltando ao assunto, esse jogo foi lançado em 2010, com o intuito de treinar novos funcionários. O jogo era exclusivo do Nintendo DS, contendo até mesmo um videogame próprio do McDonald's para o mesmo, que acreditem, é raríssimo. O jogo permaneceu esquecido por um longo tempo, até que em 2018 no fórum Assembler Games foi iniciado um tópico por um usuário chamado de Code1038, e esse cara possuía uma cópia do jogo, mas tinha um problema, em cada cópia do jogo havia um usuário e senha para logar, e o Code não sabia nenhum dos dois, então ele não conseguia jogar. Nesse meio tempo, na metade de 2020, o jogo apareceu para compra em um site de leilões do Yahoo do Japão, custando 400 mil ienes, que convertendo na época dava em torno de 3.800 dólares. Enquanto isso, Code1038 estava tentando descobrir a senha de seu joguinho, entrando no código-fonte dele. E ele realmente consegue, mas ele não tinha o intuito de espalhar o jogo para o público. Mas é aí que surgiu uma nova esperança. O youtuber Nick Robinson comprou aquele jogo que estava no leilão, juntamente com o Nintendo DSi do McDonald's, e ele upou o jogo na Internet Archive, onde todos nós podemos baixar a ROM e desfrutar desse maravilhoso jogo. Tanto é que se eu não fui o primeiro BR, eu fui um dos a jogarem esse jogo. Por mais que no meu Nintendo DS o jogo não carregava o save, então não abria, no emulador tive uma ótima experiência. Foda, agora já pode trabalhar no McDonald's. Todos vocês podem ter, basta baixar e jogar. South Park 200 e 201. Estes são 2 episódios que pertenciam à 14ª temporada. Pô, episódio banido de South Park, os caras devem ter ido longe, mano.
pra banirem um episódio de South Park, o bagulho tem que ter ido longe. Da série, e logo após a sua exibição eles acabaram sendo banidos. E bom, até que era de se esperar, já que como sabemos South Park faz sátiras com tudo e com todos. Mas dessa vez acho que Trey Parker e Matt Stone não pensaram tão bem no tamanho das consequências que esses episódios poderiam trazer. Sério, eles realmente poderiam ter sido mortos. E o motivo disso é porque eles fizeram esses episódios centrados ao profeta Maomé, e os muçulmanos não ficaram nada satisfeitos com isso. Aí é foda. Isso, tanto é que mandaram inúmeras ameaças de morte aos criadores. E eles resolveram isso censurando quase tudo e colocando a tarja preta escrito Censored em cima do profeta, para retirar qualquer menção ao mesmo. Super Mario 64 Big Star. Em 2007, um usuário do YouTube chamado de LotusMan17 postou um vídeo assustador chamado de Super Mario 64 Big Star Secret. O vídeo permaneceu alguns anos no ar e era bem popular para a época, possuindo mais de 600 mil visualizações. Porém, esse usuário acabou excluindo o vídeo no final de 2012. Bem, mas contando alguns detalhes a mais sobre esse vídeo, ele não passa de uma simples brincadeira. Tanto é que o mesmo foi feito no Windows Movie Maker e filmado por uma câmera de celular da época. E o conteúdo do vídeo trata-se de uma modificação feita no Mario 64, que assustou bastante as pessoas. Ele fez várias modificações no jogo utilizando o Toadstool 64, e o vídeo ainda acabou sendo silenciado por possuir uma música com direitos autorais. Acho que ele primeiro, se eu pudesse dar uma dica pro Rafa Luke, eu primeiro contaria a história atemorizante e depois explicaria a origem dela e como ela era tipo um mod e tudo mais. Tipo a porta do Nier, tá ligado? Um vídeo misterioso foi colocado na internet do Super Mario, aí aparece o vídeo bizarro e tal, aí... Mas na verdade esse vídeo foi feito por esse cara que só usou essa ferramenta pra fazer um mod. Que aí você fica, caralho, assustador, e aí depois você vê a explicação. Que agora, tipo... Agora, whatever, ele vai mostrar, é só um mod. A famosa 009 Sound System Dreamscape. Ele mudou de personagem no meio da frase. Mano, eu não tô maluco, vocês ouviram isso? Ele mudou de personagem no meio da frase. Virou uma música com direitos autorais, que é a famosa 009 Sound System Dreamscape. Ele virou outra pessoa! Eu tenho certeza que se você é das antigas na internet e já viu algum tutorial feito pelo bloco de notas, conhece essa música, certeza absoluta. Bem, mas a música não interessa tanto, é apenas uma curiosidade. O que realmente interessa é que o vídeo está desaparecido e encontra-se em algum lugar da internet. E também o motivo pelo qual ele foi excluído. Porque mesmo depois de algumas pessoas terem entrado em contato com o cara, ele afirmou que pode ter excluído acidentalmente. Mas isso não faz tanto sentido, até porque o vídeo recebia inúmeras ameaças de morte somadas com hate. E o Lotus até colocou na descrição de algum lugar a seguinte mensagem: este vídeo foi feito no completo tédio, mas mesmo assim as pessoas desejam deixar comentários odiosos, portanto os comentários foram desativados. Sim, pela minha interpretação ele postou o vídeo apenas porque estava entediado e não esperava que fosse tomar tamanha proporção na internet. Ou seja, de certa forma ele não tem culpa, até porque ele postou somente como uma brincadeira para sair do tédio. O vídeo realmente dá um belo de um susto, ainda mais se você analisar a única gravação que temos dele atualmente, que é de um garotinho assistindo esse vídeo, mas com a gravação um pouco longe da tela do PC, então não dá pra visualizar nitidamente o vídeo, apenas ter uma ideia, vejam só. Nossa, mas que porra de vídeo amaldiçoado é esse, mano? What's happening here? Can you hear it now? Yeah. Hey. What is it doing, Blade? Wait. What the leave it? I think I don't know. Wait, move! Move! I cannot see. I don't know if this is the video. Pera, o que aconteceu? Ah, é tipo, é o jumpscare do zumbi, pô. O clássico. Sim, até eu tomei um belo de um susto, mas de certo modo o vídeo se torna engraçado pelo... Agora eu entendi o porquê do hate. Nossa, eu tava tentando entender, tipo, qual que era a brisa do... Eu não tinha entendido que era um vídeo de jumpscare ainda. Talvez eu tenha brisado um pouco. Mas eu não tinha entendido que era um vídeo de jumpscare. É o vídeo do acidente na curva. O pessoal do fundo sorrindo do garoto. Tadinho dele. E sim, o zumbi é de um comercial da Café. Man Girls DS.
Esse era pra ter sido um jogo lançado para Clássico. Nintendo DS, com intenção de ser baseado no filme de Meninas Malvadas, que foi lançado em 2004. E uma curiosidade... O Tower Defense, né? inútil, mas que eu vou falar é que a atriz que faz a personagem principal do filme é a Lindsay Lohan. Isso mesmo, aquela que processou a Rockstar e perdeu, alegando que em uma das artworks de GTA V eles usaram sua imagem sem autorização. E ela não está na capa do jogo de DS. E eu realmente não sei o motivo disso. Há especulações de que seja por questões monetárias ou pela má reputação dessa atriz. Que convenhamos, uma galera não gosta dela. Agora voltando ao assunto. Não fazia, nunca tinha ouvido falar disso. Mano, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar ninguém ter uma opinião sobre a Lindsay Lohan. O jogo foi publicado pela 505 Games e lançado na Europa em 2009, com lançamento previsto para 2010 nos Estados Unidos, mas foi cancelado pouco tempo antes, sem nem ao menos eles terem contabilizado as cópias que entraram em circulação. Então o jogo permaneceu perdido por muito tempo, e até hoje sua build se encontra perdida, sem podermos baixar e jogar também. Bem, mas em 2021, ano que esse vídeo está sendo publicado, uma youtuber gringa postou em seu canal muitos detalhes sobre o jogo, e que ela está com uma ROM dele, que encontra-se bugada e não pode ser compartilhada, tornando o jogo ainda perdido. Dweebers. Dweebers é um jogo de Game Boy que foi desenvolvido por uma empresa chamada de Vic Tokai. Esse jogo era para ter sido lançado entre os anos de 89 ou 90. Não se sabe quase nada sobre esse jogo, apenas que ele existe e foi criado na brochura da linha de produtos da Vic Tokai. E outra em um livro chamado de Video Game Quest, The Complete Guide to Home Video Game Systems. Essas são as únicas mídias que provam que a existência desse jogo realmente é real. Além de uma teoria de que esse jogo talvez se chame de Gators, que é outro jogo cancelado dessa mesma empresa. Rugrats Storyboard Jam. Ok, antes de tudo eu devo explicar o que significa Storyboard Jam. Tinha um jogo do Rugrats de Play 1 que era... Caralho, eu acabei de lembrar. Mano, o Rugrats... Era Play 1 ou Play 2? Era Play 1. Era esse mesmo. Caralho, esse jogo é foda, porra! Esse jogo é bom pra caralho! Meu Deus! Nossa, esse jogo é muito bom! Você podia andar pela casa, falar com os NPC. Começava com ele fingindo que era dinossaurinho. Mano, que jogo bom pra caralho. Nossa, mano, eu simplesmente desbloqueei essa memória. Eu passei 19 anos da minha vida sem lembrar da existência desse jogo. De repente ele retornou pra mim. E aí cada fase era um personagem, né? Você jogava com cada criança por fase diferente. E tinha uma mecânica diferente de cada uma. Where's my Reptar puzzle? Oh, here it is. But where's all the pieces inside? What's wrong? Jogão, cadê? Gameplay. Tinha a fase desse moleque, era a fase do golfe, pode crer. Nossa, eu odiava essa fase quando era criança. Hoje eu provavelmente gostaria. Nossa, que jogo bom, mano. Dá pra zerar ele em 1 hora? Caralho, eu joguei ele por tanto tempo. Eu realmente era uma criança burra. Tinha um que ele esconde... Acho que esse aqui é o de esconde-esconde, né? É, que você tem que achar os outros. Tinha um da loja de brinquedo, que acho que é esse. Ah, não, esse aqui é na casa mesmo, só que tá tudo escuro. Os gêmeos eram no quintal. Caralho, que nostalgia. Que jogo bom, que jogo bom. Na verdade, trata-se de um storyboard que é produzido por vários membros da equipe de produção de desenho animado, no qual eles apenas fazem por brincadeira, pra aliviar o estresse gerado pelo trabalho. E o resultado de toda essa liberdade que eles têm, claro, não podia ser diferente, eles fazem várias representações obscenas e ofensivas, como se estivessem no Adult Swim. E uma dessas representações mais mirabolantes é uma dos Rugrats. E eu vou ter que falar bem por cima mesmo o conteúdo dela, pois estamos no YouTube e a plataforma tem suas regras, mas o conteúdo era o seguinte: Angélica sendo uma vadia com Tommy, então Tommy pega uma bebida pra ela na cozinha e coloca comida de cachorro hidraindo, então volta pra Angélica. Sim, é daí pra pior. E as imagens que estão passando agora foram algumas recuperadas, pois o resto se encontra totalmente perdido. Que isso, mano? 3D Groove Games.
3D Groove foi um engine para a criação de jogos online, que ficou ativo entre os anos de 98 a 2009. Esse motor gráfico foi criado por uma empresa chamada de The Groove Alliance, empresa essa que criava seus próprios jogos online, no intuito de vender brinquedos, filmes e desenhos dos mesmos para crianças. Além de haver jogos que foram feitos nessa engine que são de empresas bem conhecidas por nós, como Cartoon Network, Nickelodeon e Disney. Embora grande parte dos jogos que foram feitos nessa engine encontram-se perdidos, a maioria já foram encontrados, então é só conferir a lista no Lost Media Wiki. Ok. Camada 4. Lá vamos nós. Aqua Teen Hunger Force Boston. Em 31 de janeiro de 2007 aconteceu o que conhecemos hoje como susto de bomba em Boston de 2007, onde várias placas de LED com formato do Money Knights foram espalhadas pela capital de Massachusetts, como uma forma de marketing para um filme de Aqua Teen Esquadrão Força Total. Mas aconteceu algo um tanto quanto inusitado. Os bombeiros e a polícia de Boston confundiram essas placas com bombas, achando que fosse algum ataque. Mano. E esse incidente causou um prejuízo em multa de $2 milhões para a Turner, empresa dona do Cartoon Network e do desenho. E isso infelizmente causou a demissão do gerente do canal da época, o Jim Samples, que, vai por mim, foi um dos melhores que já passou pelo canal. E em resposta a esse incidente, os produtores do desenho fizeram um episódio que nunca foi ao ar, pois eles ficaram com medo de fazer qualquer incitação ao ocorrido, além do episódio ter 3 versões que foram reprovadas. Mas após o lançamento do episódio Rude Removal de Laboratório de Dexter, os fãs ficaram animados para ver esse episódio, a partir de uma campanha iniciada pelo youtuber Pan Pizza. Mas o Adult Swim não deu nenhuma resposta sobre. Porém, em 31 de janeiro de 2015, exatos 8 anos depois, vazou no YouTube o episódio, e logo após quem vazou excluiu, mas isso já foi o suficiente pra galera baixar e repostar em vários lugares da internet. Camera Heads. Ok. Camera Heads é uma creepypasta antiga que foi postada pelos arredores do 4chan em 2009, no qual conta a história de uma pessoa que descobre um amontoado de pedras, um videocassete e um envelope rasgado pelo chão, e dentro desse envelope continham as seguintes frases: "Eu matei o Camera Head, levou o Trevor e peça ajuda se eu não voltar." Essa pessoa upou o conteúdo da fita no YouTube e começou a pesquisar o que aconteceu e o que são os Camera Heads. Na real, essa história é bem semelhante a um livro de romance chamado de House of Leaves, e apresenta elementos de um RG. Enfim, pra mim é mais uma creepypasta sem sentido da internet, tanto é que ela até mesmo entrou na categoria de bullshit da Wiki. E tudo que temos sobre essa história é o que eu acabei de contar em um vídeo postado no YouTube com o nome da creepypasta. Fora isso, o possível restante de mídia que ainda falta encontra-se perdido. Oi, então tá bom. Tá fácil entrar nessa lista. Peck. Peck é um jogo de labirinto que era pra ter sido lançado pela Phoenix Bro, Game. o que é isso? O que é isso que está na minha tela? Em 2004, e é conhecido internet afora como pior capa de videogame. Isso por causa de seu CGI incrivelmente feio. Não se sabe quase nada sobre esse jogo, apenas que ele teoricamente seria uma espécie de cópia mal feita em 3D de Pac-Man. O título ainda permanece um pouco conhecido online, e muitos questionam se ele realmente existe, pois tudo que temos é a imagem de como seria sua capa, e nada mais. As probabilidades desse jogo não ter passado pelo estágio de aprovação é muito grande, e nos restou somente o conceito, e que também essa imagem da capa pode ter sido roubada em uma competição de Ray Tracing, que aconteceu antes mesmo da Phoenix Games existir. Então a existência desse jogo até o momento encontra-se não confirmada. Mario Takes America. Em 92 foi lançado um jogo em CDI do Mario para Philips, que a empresa ficou impressionada e financiou o jogo, que seria feito pela Seagame, que era uma empresa que ficava localizada em Toronto. O jogo era para ser algo educacional, com o Mario visitando... Caralho, achei que o Mario tava segurando uma metralhadora, porra! Que susto! Tá maluco? Achei que tava com uma porra da... nos Estados Unidos. Nesse projeto, Mario chegou em Nova York e viajou pelo país em vários veículos para chegar em Hollywood e estrear um longa-metragem. Sim, isso mesmo. Nada a ver essa história, mas tudo bem. O jogo era para usar imagens de vídeo full motion, algumas já gravadas com fotos tiradas de helicópteros, carros e lanchas, e então utilizar sprites 2D e animação. Mano, não é muito doido como a Nintendo, que é tão super protetora dos direitos de tudo que eles fazem, fizeram esse desenho terrível do Zelda e o filme live action do Mario, que é uma das coisas mais tenebrosas de todos os tempos. Não é muito doido como esse filme existe? Mas eles derrubam absolutamente qualquer fangame. Falei de Zelda, desculpa. Falei, enfim. Inspirados naquele desenho. Mas tem um desenho ruim do Zelda também.
Super Mario. E no caso dos desenvolvedores não poderem usar o Mario, vários sprites e sequências do Sonic foram separados, juntamente com personagens originais chamados de Metal e Heath, que foram produzidos como uma espécie de backup para o jogo. Mas isso tudo sobrecarregou a memória do CDI e o desempenho foi horrível, então a Philips acabou não ficando tão contente com isso e cortou o financiamento do projeto. Então a Seagame cancelou o desenvolvimento e faliu. Talvez é verdade, então, né? Talvez eles sejam... Essas adaptações sejam o motivo deles serem tão protetores hoje em dia. O projeto passou a pertencer ao Banco Imperial Canadense de Comércio, e o desenvolvedor revelou a maioria das informações sobre o jogo e que ele tem 2 fitas VHS com filmagens, mas ele não pode divulgar nenhuma filmagem sem permissão da família do produtor, que infelizmente faleceu. Então provavelmente não iremos ver esse projeto tão facilmente. Polybius. A Polybius tem um vídeo inteiro muito bom, de um canal gringo, que eu não lembro o nome agora, começa com A. Polybius era uma suposta máquina de fliperama que foi lançada no início dos anos 80 em Portland, no estado de Oregon. E as pessoas daquela época alegavam que esse jogo tinha uma certa relação com o governo, pois de tempos em tempos homens de ternos pretos iam até os fliperamas para coletar dados somente das máquinas de Polybius, além do jogo causar problemas à saúde dos gamers da época, que vão desde amnésia, terror noturno, convulsões e até relatos de pessoas que tiraram suas próprias vidas. E realmente, o jogo era criado com esse propósito, pois na configuração do algoritmo dele tem como habilitar e desabilitar essas funções. E um mês após o suposto lançamento, o jogo desapareceu completamente. E atualmente não há evidências de que o jogo tenha realmente existido, embora muitos confirmem ter visto ou jogado mesmo. E até em um episódio dos Simpsons temos uma referência ao jogo, juntamente com algo relacionado ao governo escrito na máquina. Porque há rumores de que o jogo foi feito pelo governo para assustar as pessoas e fazê-las pararem de jogar videogames, pois eles por algum motivo não gostavam disso. Em 98 o jogo ainda foi incluído no CoinOp, com algumas informações aumentando ainda mais a confirmação de que o jogo realmente existiu ou existe. E o site ainda revelou que a empresa que produziu o jogo é chamada de Sinnesloken, e ela apenas produziu esse jogo, e contém um site ativo do game com a ROM dele para quem quiser jogar. E nesse site ainda conta com várias e várias informações do jogo. Halo DS. Tem um vídeo muito bom do Arroy sobre isso, mas é tudo em inglês, não assistiria. Mas é bem divertido. O nome do tópico já diz, era pra existir uma versão de Halo para Nintendo DS. A primeira vez que ouvimos falar... Mas o jogo não existiu não, o jogo é fake. Esse jogo foi em 2007, quando o jornalista da IGN Matt Casamassina fez uma postagem dizendo ter jogado Halo DS, e ainda afirmou que o jogo estava instalado e totalmente jogável, por mais que nunca tenha sido lançado. E visto isso, os funcionários da Bang logo disseram que nunca existia um projeto de Halo para DS, e que o jornalista estava se referindo a um projeto não oficial. Então acusaram ele de mentir, mas ele logo afirma que era verdade, e que ele possuía screenshots do jogo e uma gameplay completa do mesmo. Então ele postou a gameplay, e não demorou muito para as pessoas acharem várias semelhanças com o jogo de 007 GoldenEye Rogue Agent, e que se tratava na realidade de uma hack ROM. Ou seja, possivelmente Matt queria trollar a gente, ou ele foi enganado a acreditar que esse jogo era oficial. Early Minecraft Versions. Na realidade, eu separei esse tópico totalmente dedicado às versões iniciais de Minecraft que se perderam. Como vocês já devem saber, todo jogo ou projeto tem suas fases iniciais. Uma música de terror, né? Tipo, o alpha do Minecraft. E com ela vem várias versões. Enfim, Minecraft tem um número assustador de versões perdidas, que provavelmente não tinham nada demais. Porém, nunca conseguiremos ter acesso total a todas. E vai estar passando no vídeo uma lista imensa da Lost Media Wiki, com várias versões que se perderam do jogo. Infelizmente são milhares, e não é viável descrever cada uma delas em vídeo, até porque grande parte não tem nada demais. Herobrine. Camada 5. Opa. Gogó. Mano, é muito bom a discrepância. Às vezes ele faz Camada 5. E aí ele faz grande parte não tem nada demais. Camada 5. Camada 5, foda-se. Camada 5. Gogola. Gogola. Gogola nada mais é que um filme de Bollywood, parodiando o filme que conhecemos hoje como Godzilla, em que seu nome original no Japão se chama de Gojira, por isso essa adaptação no nome. Esse filme é suspeito de ser o único filme de monstros de Bollywood. Praticamente não há informações sobre ele, e tudo que temos são vídeos na internet com a trilha sonora. Donkey Kong Racing. Porra!
Adoraria ver um gogol lá. Esse jogo seria uma sequência de Diddy Kong Racing de Nintendo 64, que seria lançado para o GameCube, com vários rumores apontando que teríamos boa parte do elenco antigo nele. E sua primeira aparição foi na E3 de 2001, onde um teaser do jogo foi a público indicando até mesmo o ano em que o jogo seria lançado, que no caso era 2002, e até mesmo estava previsto para ser exibido no evento da Space World de 2001, que infelizmente não aconteceu também, pois nessa época Harry não estava recebendo dinheiro suficiente por parte da Nintendo. Isso Harry, tipo... Eu achei que era um cara por um momento. Por que é Harry, mano? Para financiar o projeto. Então os chefes da Harry foram até a Nintendo oferecer o resto da empresa deles, mas ela recusou a oferta. Então eles foram procurar... Não tô zoando o inglês. Eu já falei isso várias vezes, eu não acho da hora zoar pessoas que a pronúncia de inglês das pessoas, porque é isso que faz as pessoas terem vergonha de falar inglês e melhorarem, né? Só eu genuinamente achei que ele tava falando de um cara chamado Harry. Para outros compradores, e ficou uma disputa entre Microsoft e Activision. E no caso, quem saiu vitoriosa dessa vez foi a Microsoft, comprando a empresa por 375 milhões de dólares. E assim foi o trágico fim de Donkey Kong Racing, já que eles não tinham mais os direitos sobre o jogo. E os fãs até perguntaram para Harry o que tinha acontecido e se Donkey Kong havia acabado ou não. E eles responderam que sim e não, que o jogo não se chama mais Donkey Kong Racing e não está mais no GameCube, e que nem as artes dele nem a programação original estariam mais disponível. Ou seja, era praticamente um outro jogo, que se chamar de Saberman Stampede, que por ironia do destino acabou sendo cancelado em 2005 também. Então tudo que nos resta do game é o teaser da E3, fora isso mais nada. Foda. Action 52. Action 52 era uma compilação de vários jogos não licenciados pela Nintendo, Hotline somando Miami? no total 52, em que sua maioria eram jogos de tiro espaciais. Cheetah-Man, mano. Foram lançados em 1991 para o Nintendinho, e em 1993 também teve uma versão para a Sega Genesis. E essa compilação ganhou até que uma certa fama na época, principalmente por sua má qualidade, pois praticamente todos os jogos eram horríveis. E se já não basta isso... Eu fico aqui imaginando a Lost Media atual num vídeo daqui a 20 anos. O VOD da live do Cellbit do dia 7 de 8 de 2022. Muitos dizem que presenciaram uma live stream do Cellbit reagindo a alguns vídeos e memes no ano de 2022, mas não se tem mais a gravação desse dia. Ela era muito cara, custando em torno de $200. Juntamente com essas duas versões, ia vir mais uma para o Super Nintendo, que nunca foi lançada, e nenhuma cópia desse jogo foi encontrada, então não podemos confirmar a existência dele. As únicas coisas que temos são relatos que foram feitos por funcionários da Nintendo, afirmando que esse jogo realmente existiu. Nada mais. Gravações do Sotibilek é Lost Media, é verdade, mano. O Sotibilek jogando Outer Wilds, essa aí tá perdida no tempo. Dynablox. Esse nome é utilizado para se referir ao que conhecemos hoje como Roblox Beta, tendo até mesmo outro nome antes de Dynablox, que no caso era Goblox. E os nomes foram alterados pelo seguinte motivo: eles eram muito difíceis de se lembrar, mas o que mais chama atenção é que por mais que o jogo esteja online, funcionando perfeitamente hoje em dia, suas... É verdade, Goblox é impossível de lembrar. Muito mais fácil Roblox. Pera, qual que era o nome mesmo? Esqueci. Builds antigas se perderam, principalmente as de 2005 e 2006, já que de 2007 até 2009 foram encontradas algumas. Elas foram encontradas por um usuário chamado de Clone Trooper 1019 e lançadas em um repositório do GitHub. Todo mundo que acha esses arquivos perdidos tem número no nome, mano. Vocês perceberam isso? Todo mundo que tá falando dessas paradas tem número na parte de comunique. E esse usuário chegou até mesmo a fazer alterações nas builds por questões de segurança dos usuários. Tem alguma conspiração aí. Pois, por se tratar de algo muito antigo, várias falhas podem ser encontradas. Kid Kirby. Esse era um jogo de Kirby que foi cancelado pelos desenvolvedores e estava sendo produzido pela DMA Design, ou DMA Design, que hoje em dia conhecemos como Rockstar North. Nada demais. E o jogo consistia em apresentar uma versão mais infantil do personagem, e ele seria controlado pelo mouse do Super Nintendo. E a jogabilidade... Isso aqui é insano, isso aqui. Apresentar uma versão mais infantil do personagem, e ele seria controlado... Isso aqui é insano, isso aqui na minha frente. Isso aqui é uma maluquice. Sem limite. Pelo mouse do Super Nintendo, e a jogabilidade dele seria parecida com a de Angry Birds hoje em dia. Mas enfim, o jogo acabou que nunca foi totalmente desenvolvido, além do mouse do Super Nintendo não ser o maior sucesso de vendas, que no caso acabou contribuindo ainda mais pro declínio da produção. Então apenas algumas imagens do jogo foram vazadas por um desses desenvolvedores. Fora isso, não temos mais vestígios. Aquele parece que saiu. Mano, essa imagem saiu diretamente desse vídeo, sério. Esse vídeo é foda. iBox. E a jogabilidade dele seria parecida com a de Angry Birds, então apenas os dele, Guy. Muita graça. Family Guy Pilot.
Eu acho meio improvável você não conhecer Family Guy. Por mais que eu goste dos primeiros episódios do desenho, eu confesso que eu acho que ele se perdeu bastante com o tempo, perdendo... Mano, eu nunca tive um pingo de vontade de assistir nenhum episódio de Family Guy. Family Guy me parece exatamente uma série de desenho que só funciona pra americano, com humor americano, de Redditor americano. Nunca tive um grão de vontade de assistir nenhum episódio de Family Guy na minha vida inteira. Por mais que eu... Mano, se eu fosse chutar, ainda diria que deve ter um monte de piada de jogar comida fora no Family Guy, porque americano adora isso. Igual os memes deles. Goste dos primeiros episódios do desenho, eu confesso que eu acho que ele se perdeu bastante com o tempo, perdendo muita graça. Mas a questão não é essa, eu só queria expressar minha opinião mesmo. Mas sim, a sitcom foi produzida em 31 de janeiro de 1999. É tipo, mano, é basicamente uma série tentando ser Simpsons, só que Simpsons é mais universal, né? Simpsons ainda tem muita coisa americana, mas ainda dá pra entender os personagens. Eu não consigo ter um pingo de vontade, não sei nem o nome de nenhum dos personagens de Family Guy. Mas antes... Family Guy, mano, pra mim... Vou dar um hot take aqui. Fãs de Family Guy vão me odiar pra sempre. Pra mim, Family Guy... Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Pra mim, Family Guy é um exemplo perfeito de como o americano acha que é tudo sobre eles. Ninguém assiste Family Guy. Mas todo americano acha que todo mundo assiste Family Guy. Só estadunidense gosta dessa porra, mas o americano, mano, insiste que deve ser um dos desenhos mais assistidos que tem. Disso, houve um episódio piloto de 15 minutos que não foi exibido, mas foi produzido em 1998. O nome desse episódio é Death is a Shadow. E é óbvio que por se tratar de um episódio piloto onde nada estava definido completamente ainda, podemos notar várias mudanças nos designs, mas isso não vem ao caso. A questão é que quando Seth MacFarlane foi à Fox apresentar o seu projeto, eles disponibilizaram apenas $50 mil para a produção desse episódio. E por mais que isso pareça bastante dinheiro pra você e pra mim, a real é que pra produzir um desenho animado isso não é quase nada. Geralmente episódios pilotos de meia hora precisam de um orçamento de em média $1 milhão para serem produzidos. E grande parte desse episódio que Seth fez acabou se perdendo, pois temos apenas 7 minutos dele que podemos encontrar pela internet, com o restante sendo uma tela escrita em breve. E South Park, mano, South Park, a graça do South Park sempre foi a escatologia absurda deles, né? Não é... Além de algumas outras aparições de trechos do episódio em uma entrevista com o criador em um comercial antigo da Fox. The Butcher. Traduzindo, O Açougueiro foi um curta-metragem live action produzido no início dos anos 2000. Esse curta começou a ficar conhecido na internet após... Mano, Family Guy sonha em ser a grande família. É isso. Alguém falou e matou a pau. Family Guy sonha em ser a grande família. Uma postagem no subreddit Tip of My Tongue, por um usuário chamado de DeadUser00. Esse usuário relata que acredita que o curta foi transmitido entre 2001 a 2004, e não tem certeza se foi a Nickelodeon ou Cartoon Network. Ele também diz que foi um dos curtas mais assustadores que ele já viu na vida, e que a introdução mostrava um cartão com o título branco e o fundo preto, e o filme era praticamente todo em preto e branco, e que o detalhe mais chamativo é que os bonecos pareciam serem feitos de ossos de animais de verdade, como gatos, cães, pássaros e coelhos. Bom, claramente existe, né? Porque a gente tá vendo. Tem um par de mãos humanas segurando uma faca de açougueiro, que cortaria os bonecos dos animais. E eu não quero mais entrar em tantos detalhes, até porque vocês já conhecem como é o YouTube, né? Então é melhor deixar quieto. Foda pra caralho esse vídeo. Eu achei foda. Achei foda. Desse curta não pode de fato ser provada, pois não temos evidências o suficiente. Então o que nos resta... O que estamos vendo então? São apenas alguns relatos. Que vídeo Camada foda. 6. Burger King CDI Games. Bom, trata-se nada mais nada menos do que um jogo para o programa de treinamento do Burger King, um pouco parecido com o do McDonald's que eu citei anteriormente. A diferença é que ele foi feito para o CDI e foi utilizado entre os anos 90. Não temos muitos relatos sobre pela internet, e apenas 2 vídeos no YouTube tocaram no assunto desse jogo, mas essas menções se referem ao jogo em fase de testes, ou seja, nada de projeto final concluído, com ele não sendo lançado nem mesmo até o final de 1997, e também não... Muito doido que o Burger King tinha realmente um personagem que era o Burger King, né? Mas eles abandonaram essa ideia. Sabemos se até hoje alguma cópia foi enviada de fato para algum Burger King. Eu acho, eu não sei. E bem, esse jogo é uma incógnita e não temos maneiras concretas de saber se de fato ele chegou a existir, por mais que vários comentários apontem que sim. Batman meets Godzilla.
Certeza que alguns de vocês devem ter conhecimento sobre aquela série de comédia dos anos 60 do Batman, interpretada pelo Adam West. O fato é que ocorreu um crossover entre o nosso querido Homem-Morcego com Godzilla. Esse crossover foi escrito provavelmente antes ou na época da estreia do seriado no canal ABC. Mano, vira de lado, assim, vira a cabeça de lado e observe como essa cena foi gravada. Com Godzilla. Esse crossover foi escrito provavelmente antes ou na época da estreia do seriado no canal Que momento? ABC, com duas versões do filme sendo escritas antes do projeto ter sido abandonado. E a questão é que uma dessas versões foi arquivada, enquanto a outra encontra-se perdida. Doraemon. Doraemon é um anime baseado em um mangá, como a maioria, com suas adaptações mais conhecidas sendo a de 1979 até 2005. Mas isso não vem ao caso, porque esse anime vai ao ar até os dias de hoje. O que encontra-se parcialmente perdido por aqui é a primeira adaptação que ocorreu primeiramente em 1973, contando com 26 episódios, sendo esses com 2 curtas em cada, totalizando 52 curtas. Caralho. Os motivos dessa primeira adaptação do anime não ter durado muito foi por conta de problemas financeiros do estúdio. Eles até tentaram transmitir mais uma vez em 79. Cadê a orelha do gato, mano? Mas não foi uma boa ideia, pois outra adaptação de Doraemon já estava sendo transmitida, e assim, vários materiais se perderam com o tempo, sobrando somente alguns que foram recuperados. Adoro Dorama, não sei se é isso que eles estão falando, não. The Mask 2. Eu confesso que eu adorava quando o filme do Máscara... Nossa, lembra do filme do Máscara, que os caras decidiram que o Máscara ia ter um filho, aí tem um bebê Máscara e o cachorro Máscara. Essa é uma das piores atrocidades que existem no planeta. Puta que pariu. Passava na televisão. Filme esse que foi sucesso de bilheteria em 1994 e transformou Jim Carrey em um verdadeiro astro do cinema. Tendo até mesmo uma série animada que, caraca, eu adorava quando passava no... O desenho era zica. Bom Dia e Companhia. Mas claro, com todo esse sucesso não poderiam deixar de comentar sobre uma continuação para a franquia. E não é o Filho do Máscara, por mais que eu goste bastante desse filme também, embora ninguém goste e as críticas sejam ruins. Porra, você tá de brinco, você assistiu esse filme de verdade, mano, não é possível. Mas não é esse filme. A sequência seria com os personagens principais do primeiro filme, e até previram que o filme sairia entre o período de 3 anos. Mas como nós conhecemos o Jim Carrey, ele não topou, pois ele não gosta de protagonizar o mesmo personagem 2 vezes. E foi por isso que fizeram o Filho do Máscara, com outros atores completamente diferentes. E bem, que furado Jim Carrey saiu, hein? O cara sabe mesmo o que tá fazendo. E eu não sei o que esse tópico tá fazendo nessa camada, até porque isso não é nem tão desconhecido assim, mas tudo bem, vamos prosseguir. Chicken Little 2. Chicken Little 2 também é outra coisa. Mano, é que eu acho que na real, o Filho do Máscara é mais famoso no Brasil do que lá fora. Porque passava direto na sessão da tarde ou alguma coisa assim. E aí a gente conhece, e viu porque passava na TV, mas americano deve nem ter ouvido falar direito desse filme, né? Passava no SBT, enfim, passava em algum lugar. A gente passava, não lembro onde eu assisti. Vamos prosseguir. Chicken Little 2. Chicken Little 2 também é outra continuação de filme, porém essa até chegou a iniciar o desenvolvimento, mas acabou sendo cancelada dando espaço a um jogo de Nintendo Wii e PlayStation 2, Chicken Little Racing Action. Pô, que bonitinho esse jogo, né? Que meio que serviu como uma história para a continuação do filme. E em uma entrevista com Todd Carter, um dos animadores do filme, ele disse que o projeto até estava indo bem, mas os executivos cancelaram pois não estavam confiantes o suficiente se isso realmente ia dar certo. E tudo que temos são alguns storyboards vazados. E eu também não sei o que esse tópico tá fazendo aqui tão profundamente. Pô, Tico Little, deixa ele. Dragon King The Fighting Game. Esse título se refere ao nome e à versão anterior do nosso querido Super Smash Bros., que foi lançado em 1999. E o desenvolvimento de Dragon King começou sem nenhum vínculo com a Nintendo. Não se sabe quase nada sobre esse jogo, e tudo que prova sua existência são 3 imagens que foram divulgadas. Acho que eu já vi isso também, a gente viu isso também em algum lugar. Em uma entrevista. E de acordo com as imagens, ele é um pouco semelhante ao Super Smash Bros. Que conhecemos, mas claro, bem menos polido. Camada 7. City of Dead. Esse é um jogo de FPS que teve sua produção em 2006, mas acabou sendo cancelado, e seria publicado por uma empresa chamada de Hip Interactive, para as plataformas Xbox... Hip Interactive? City of Dead? Tem algo aqui, hein? PlayStation 2 e PC. O jogo seria meio que uma reimaginação de Dawn of Dead, ou Madrugadas dos Mortos, de 2004. A história basicamente iria se passar em uma ilha, em que eram feitos testes militares em cadáveres, mas acaba dando tudo errado e eles se transformam em zumbis e colocam os habitantes da ilha em perigo. Temos poucas informações em relação ao jogo em si, e os únicos resquícios de mídia que temos é um trailer que foi apresentado na E3 de 2005. Nada mais. Hellraiser de NES.
Bem, eu já adianto pra vocês que eu não assisti os filmes de Hellraiser, até porque são 10 filmes do Pinhead, e o motivo é pura preguiça mesmo, mas talvez um dia eu venha assistir. Pô, Mas o que... é trashzão, mas eu gostei de assistir o primeiro. É ruim, tipo assim, hoje em dia, ele não envelheceu tão bem. Mas eu acho a estética do cubo mágico do Hellraiser muito foda. Eu só vi o primeiro. A questão não é nem essa, isso na verdade... Inclusive tem um item no livro do Ordem que é inspirado no cubo do Hellraiser. Não importa muito. A questão é que teve um jogo para o Nintendinho que seria lançado em 1990, que acabou também por algum motivo sendo cancelado. O jogo foi desenvolvido pela Color Dreams, que é conhecida atualmente como Wisdom Tree. O motivo do cancelamento do jogo foi que essa empresa não queria pagar uma taxa que a Nintendo colocava para registrar jogos para o seu sistema, mas eles com certeza devem ter o espírito BR, pois burlaram o desbloqueio do videogame no cartucho deles e lançaram mesmo assim, de forma não oficial. Mas como vocês já devem ter imaginado, isso não ia dar muito certo. Ele no Hellraiser... Nossa, esse maluco tá no Hellraiser, né? No Dead by Daylight, né? Cara, nem lembrava que esse cara tava no Dead by Daylight. Acho esteticamente muito doido as roupas e tudo. Visualmente, Hellraiser é muito legal, mas o filme é muito ruim. Certo, pois até mesmo... Muito ruim não, mas pra época era legal, mas envelheceu mal. Os varejistas da época temiam em vender jogos não licenciados, com medo de dar algum problema. You open the box and I came. Além do jogo que estava mal acabado e cheio de falhas. Então acabamos que perdemos também mais essa mídia. Olha o Mori do DVD dele. Pinhead Mori. Ah, olha, boa, mó zica a estética dele. I am God, the God of Speed. Legal, legalzinho. Scooby-Doo R-Rated Cut. Pera, o quê? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, assim como eu, já assistiu o filme live action do Scooby-Doo. Mas esse é o... Ah, mano, filmão. De 2002. Esse filme é muito bom. Bom pra caralho. Mas tem uma versão dele, digamos que mais pesadas. Mais pesada? Sem nenhuma censura. A primeira versão do filme teria meio que um tom mais sático, com trama e piadas mais pesadas, como um suposto relacionamento lésbico entre Daphne e Velma, e inúmeras piadas com maconha. E sim, eu tenho certeza que o Salsicha é maconheiro. Bro, inúmeras piadas com maconha... É literalmente o filme que saiu, então. Porque só isso que o filme tem, porra. Tem uma piada com maconha a cada 3 segundos desse filme. E realmente, o filme teria um humor bem mais adulto. E algumas dessas piadas internas se manteram no filme final, como a cena em que Salsicha conhece Mary Jane, ou Mary Juana. Sou Mary Jane. Puxa vida, esse é o nome que eu mais gosto. Jura? Juro. É, um pouco sugestível, eu diria. No entanto, é meio que quase... Mano, essa é a cena mais famosa, mas na real tem muita cena... Tem muita piada de maconha mais escrachada do que essa. Muito mais escrachada do que essa. É impossível conseguirmos ter acesso a essa suposta versão sem censura. E ela está perdida por aí, em algum lugar. Super Mario 128. No evento Space World dos anos 2000, fomos apresentados por uma demonstração técnica ao Super Mario 128. Nossa, esse vídeo tá meio bizarro. Que seria lançado para GameCube e Nintendo Wii. Esse nome já havia aparecido na revista Nintendo Power de 1997, que dizia que o jogo seria uma suposta sequência para Super Mario 64. Em 2005 foi até dito que esse game faria uma aparição na E3, mas isso nunca aconteceu. Nesse mesmo ano, Shigeru Miyamoto disse que Mario estaria com um novo personagem em seu lado. Mano, o que tá acontecendo? O jogo não seria mais para GameCube e Nintendo Wii, mas em 2006 ele revela que o projeto... Que vídeo assustador, velho. ...foi cancelado. Porém, uma demo vazou pela internet, mas nunca foi encontrada, restando somente vídeos e screenshots dela sendo apresentada na Space World de 2000. Mano, o que esse vídeo significa? É tipo mostrando que dá pra ter vários Mario na tela? O que tá acontecendo nesse vídeo? DLCs PlayStation All Stars Battle Royale. Mano, quanto mais fundo a gente vai no iceberg, mais longos são os títulos. Parece que são... Tem alguém, tipo, puxando cartas aleatórias, assim, sorteando palavras pra botar nos títulos. Este é um jogo no estilo Super Smash, só que com personagens originais do PlayStation, como Little Big Planet, God of War, Ratchet... Como que eles não fizeram isso ainda, né? Clank... Agora não adianta mais, que a maioria não é mais exclusivo. Vários outros. O jogo foi lançado em 2012, foi feito por 2 estúdios da própria Sony. A Super... Ah, ele foi lançado. Ok, deixa quieto. Pot, que atualmente não existe mais, e a Sonic Santa Monica Studios. Eles acabaram se separando e o estúdio da Santa Monica ficou responsável por produzir as DLCs do jogo. Mas em 2013, eles... Puta, mas aqui é muito inconsistente. Mas, mano, realmente... Se você for comparar a diferença de tom de um jogo da Sony pro outro, é muito diferente dos jogos da Nintendo, que todos têm o mesmo... Tipo, eles são jogos diferentes, mas eles têm meio que uma identidade Nintendo, tá ligado?
Aqui você tem, mano, o Nathan Drake metralhando uma raposa. O estúdio da Santa Mônica ficou responsável por produzir as DLCs do jogo, mas em 2013... Vestindo um chapéuzinho, metralhando Sly Cooper. Eles desistiram de terminar o projeto das DLCs, sobrando apenas alguns conceitos do que seria, tornando essas DLCs perdidas, pois ninguém sabe de fato o que aconteceu. Life Sucks. Calma, o cara ficou triste agora. Porra, depois, então muito fundo, né? Tá meio merda a vida. Não, mas tá tudo bem, vai ficar tudo melhor, vai ficar melhor. E o Snake bazucando a Isabelle, aí você me pegou. Episódio incompleto de Ren Stimp Adult Party, e que temos apenas conhecimento de que a primeira parte dos storyboards do episódio foram completos, e o restante permanece desconhecido. O episódio trata-se de duas visões sendo abordadas, com uma sendo otimista e outra totalmente pessimista, onde Stimp acredita que a vida é feita apenas de felicidade, enquanto Ren só vê morte, tragédia e desgraça acontecendo. E esse episódio é muito interessante, pois até mesmo os funcionários que estavam na produção dele acreditam que esse foi o melhor episódio já escrito pro desenho, e ele provavelmente não chegou a ser completo, pois pouco tempo antes o desenho estava sofrendo com baixa audiência e acabou sendo cancelado e o episódio teve que ser arquivado. E tudo que temos atualmente são imagens dos storyboards que foram postadas pelo criador, juntamente com as dublagens, que dá em torno de 8 minutos de episódio disponível. Bem, chegamos ao fim de mais um iceberg. Desculpa a demora excessiva para postar o vídeo, eu meio que me desmotivei por causa do tamanho do iceberg. Mas tá tudo bem, você chegou lá, você conseguiu. E agora eu vou dar uma nova... Foi fundo. Bom vídeo. Legal. Interessante. Bom trabalho de pesquisa ali. Realmente, mano, esse iceberg, cada vez que quanto mais fundo ficava, não mudava nada, né? Eu não sentia que as coisas estavam ficando mais profundas. Parecia só um monte. Os caras pegaram várias coisas aleatórias. Umas coisas lá em cima era mó obscura. E uns bagulho lá embaixo era tipo o filme do Bob Esponja. Tipo, como que isso é obscuro? O filme do Scooby-Doo, tá ligado? Porra, o filme do Scooby-Doo, ok.